Cara, é o seguinte, abriu precedentes. A decisão do STJD, que todo mundo sabia qual seria, né? Óbvio, todo mundo sabia que não votariam a favor do São Paulo. Parece que foi 9-0. Foi 9-0 a decisão lá dos caras a respeito do que rolou, né, na partida entre Fluminense e São Paulo no Maracanã. Todo mundo sabia que isso ia acontecer. Só que assim, a arbitragem brasileira, que já é péssima, já é horrorosa, tende a ficar pior. Porque depois do que foi decidido no STJD, a respeito desse lance polêmico, né, lá no Maracanã, já não vai dar mais para saber o que é um erro de direito e o que é um erro comum, um erro aceitável dentro de campo. Então não vai ter mais essa distinção. E a arbitragem horrorosa vai ficar se escorando nisso. Então quem está sorrindo hoje, quem está feliz com a decisão do STJD, que são os torcedores do Fluminense, amanhã eles podem estar reclamando. Enfim, vamos aí para mais um vídeo no canal. Nesse vídeo vamos estar reagindo ao que o André, do canal Sentimento Tricolor, falou a respeito, né, da decisão do STJD. O André, que é gente boa pra caramba, quem acompanha aí TikTok e outras redes sociais, vê os recortes dele, racha o bico, né? O cara é engraçado. Mas ele falou algumas coisas que eu não concordei. E aí, eu sendo São Paulino, vou defender meu time. Enfim, vamos acompanhar, rapaziada. Tirem suas próprias conclusões. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Vamos estar reagindo aí ao que o André disse. Parafraseando o meu amigo JT, que gosta sempre de estourar o botão dos adversários do Fluminense. Toma no botão, São Paulo. Toma no botão, toma no botão, toma no botão. Então o Fluminense tá com o botão todo arregaçado, né? Porque os caras estão em 16º no Campeonato Brasileiro. Risco iminente, né, de Série B. Eu acho que algum time grande cai esse ano. Ou Fluminense ou Corinthians. Eu quero que seja o Corinthians. Porra, lógico que eu quero que seja o Corinthians. Mas a chance grande também de ser o Fluminense. Então os caras ainda estão querendo falar de toma no botão. Mais no botão do que o Fluminense está tomando, cara. Eu acho que o Corinthians, né? Dos grandes, dos times grandes, os times que mais tomam no botão é o Corinthians e o Fluminense. E os caras estão falando de toma no botão aí em relação ao São Paulo. Negado o pedido do São Paulo de anulação da partida, a instituição São Paulo Futebol Clube, por causa do seu presidente blogueirinho, passa vergonha nacional e é goleado por 9-0 nos tribunais. Na verdade, no tribunal do STJD. Aquela coisa ridícula de tapetão, de querer anular a partida em pleno 2024, por erro que nem de direito foi. Bom, vamos lá. Falar que não houve erro de direito, aí não dá, irmão. Você pode estar feliz com a decisão do STJD, é um problema a menos pro Fluminense. É um time que tá ali brigando pra não cair. Se tivesse que, já pensou, ter que se planejar pra jogar de novo contra o São Paulo, pode estar contente com a decisão do STJD. Mas falar que não houve erro de direito, aí é muito clubismo. Houve um erro escancarado de direito. O próprio Zanovelli, né, árbitro da partida, que pegou 15 dias de gancho, absurdo, cara. Ele mesmo, no áudio do VAR, ele deixa bem claro que aquilo é um erro de direito. Onde ele fala que deu vantagem no lance, o Thiago Silva coloca a mão na bola e depois sai o gol do Fluminense. É lógico que isso daí é um erro de direito. E o que me deixou, sabe, meio puto em relação a isso tudo, não foi nem o fato do STJD não ter votado a favor do São Paulo. Isso daí eu já esperava, eu já sabia. E outra coisa, o São Paulo perderia esse jogo de qualquer jeito, vamos ser sinceros aqui. Esse jogo contra o Fluminense já ficou ali escancarado o fracasso que seria o segundo semestre do São Paulo. Nesse jogo já ficou evidenciado que o time do São Paulo iria fracassar nas Copas. Logo depois veio, né, jogo de Copa do Brasil, Libertadores, e foi um fiasco. Então, ali já estava claro que o São Paulo, cara, ele já estava perdido. Não foi assim um jogo onde a arbitragem tirou a vitória do São Paulo. Então isso daí eu tô ciente, rapaziada. Mas o que me deixou puto é a inversão de valores. Porque agora isso daí deixou de ser um erro de direito. E eu tenho certeza absoluta que amanhã ou depois, se acontece um lance parecido com o Fluminense, os torcedores do Fluminense vão estar revoltados, querendo, né, a anulação do jogo. Eu tenho certeza absoluta. E aí vai ser a vez
da gente falar, opa, não houve nada. Isso daí não teve erro de direito, é problema de vocês. Então, o que me deixa puto é a inversão de valores. Basicamente isso. Assistir ao vivo. O julgamento passa no YouTube do STJD. Eu nem sabia, queria agradecer aos amigos da tropa aí que enviaram o link do julgamento. Eu assisti ao vivo. Foi uma goleada por 9-0. Com 2-0 do resultado, Fluminense 11, São Paulo 0. A maior goleada da história do Clássico. Não é clássico não, isso daí não é clássico não. Vocês podem considerar clássico pra vocês, fi. Pra mim, clássico, jogar contra o Fluminense, não leva mal não, irmão. Clássico não, é um jogo comum pra mim. Clássico nenhum, jogar contra o Fluminense. Que coisa ridícula que o presidente blogueirinho sujeitou a instituição São Paulo Futebol Clube a passar. Que coisa ridícula. Era público e notório, como o nosso presidente gosta de falar, que o Thiago Silva colocar a mão na bola ali, ele atrasa a jogada. Ele possibilita a defesa do São Paulo se armar com mais tempo. 1, 2, 3 segundos que ele perde ali. Então tá liberado colocar a mão na bola, de boa, tranquilo. Pelo amor de Deus, colocou a mão na bola, independente de qualquer coisa. Cara, parou o jogo. Não existe isso, colocou a mão na bola, mas tem um critério que valida isso. Irmão, mão na bola é mão na bola, não tem essa, filho. Ele possibilitou a defesa do São Paulo de se armar, de se defender melhor. E aí o presidente blogueirinho querendo jogar pra galera, querendo jogar pra torcida, vamos entrar com pedido de anulação do jogo pelo bem do futebol brasileiro. Que coisa ridícula, Júlio Casares. Não tem nada contra a instituição São Paulo, muito pelo contrário. Pra mim é um dos maiores clubes do Brasil, tricampeão mundial da Libertadores. Maior clube do Brasil. Soberano, campeão de tudo. Tem nada, absolutamente nada. Respeito total, máximo, 1000% à instituição São Paulo Futebol Clube. Agora, o papelão que o presidente de vocês fez coloca o São Paulo sobre chacota. São Paulo hoje é chacota no Brasil. Não acho que a atitude do São Paulo é para se tornar chacota. São Paulo, ele se sentiu injustiçado e foi nessa decisão da arbitragem, não no resultado do jogo. Isso daí eu quero deixar bem claro, que é o que eu disse. Eu acho que o São Paulo perderia de qualquer jeito. Mas nesse lance, o São Paulo foi injustiçado e tentou recorrer. Eu até concordo aí com o André, quando ele critica o Casares, né? Eu concordo. Nesse sentido aí, eu concordo plenamente. O Casares, ele... Claro que ele tem coisas positivas ali, né? São Paulo voltou a ser campeão com o Casares, querendo ou não, isso daí é um fato. Mas, visivelmente, o Casares nos bastidores é um fiasco, cara. É uma piada. Então, eu até concordo, é blogueirinho mesmo. O Casares, quando o São Paulo ganha, ele aparece nas redes sociais aí, comemorando. Quando o São Paulo perde, some. Então, nesse sentido aí, eu até concordo. O São Paulo, ele demorou para recorrer no STJD, tanto que a alegação do STJD... Uma das alegações é que o São Paulo deixou o prazo passar para poder alegar o erro de direito. Mas a própria CBF demorou quase uma semana para liberar o áudio do VAR. Enfim, então é óbvio. O Casares, nesse sentido, ele deixa a desejar. Demorou para recorrer, deu argumento para o STJD e, obviamente, os caras votaram a favor do Fluminense. Simples assim. Por essa atitude ridícula. E como a gente já sabia, ou pelo menos esperava, porque no Brasil tudo é política, então tudo poderia acontecer nesse julgamento, o que a gente já esperava já era isso. Era que fosse dar improcedente, que fosse ser negado o pedido de anulação da partida. Aí o presidente blogueirinho na semana passada falou que ia até todas as instâncias, que ia recorrer, que ia fazer, que ia acontecer. Vai aonde agora, Júlio Casares? Vai na Justiça Comum? Não se... Tem que esquecer essa porra aí, sinceramente. O Casares tem que esquecer isso daí. Esquece, cara. Deixa pra lá. Até porque do jeito que o São Paulo tá, perdendo aí pra Cuiabá, porra, 2-0, foi amassado pelo Cuiabá. É capaz o São Paulo... Não vai acontecer, né? Do jogo ser adiado na Justiça Comum. Não vai acontecer. E o Casares nem tem que entrar com recurso na Justiça Comum. Chega. Mas se acontecesse da Justiça Comum, de repente,
da causa ganha pro São Paulo. São Paulo vai perder pro Fluminense lá de novo e aí vai ficar humilhante. Aí sim vai ficar humilhante. Então, esquece essa porra aí, sinceramente. Teve uma unanimidade entre os juízes que votaram, os advogados, não sei se são advogados, juízes, enfim, aos votantes lá no STJD, eles não chegaram a uma unanimidade se foi erro de direito. Alguns acharam que foi o erro de direito, mas que não interferiu em nada no resultado, tá? Então, erro de direito é necessário, porém, não é o único critério para se anular uma partida. Para ter anulação da partida, para começar, tem que ter um erro de direito. Só que não é somente o erro de direito, tem que ter o erro de direito, mais uma série de circunstâncias para no final se obterem aí escolherem pela anulação da partida. Só que eles não chegaram nem a uma unanimidade se foi erro de direito ou não. Ficou dividido. Uns acharam que foram, porém nada interferiu no resultado. Outros acharam que nem erro de direito foi. Foi um erro de fato. Ou seja, pedido negado, essa preocupação a gente não precisa ter, porque futebol brasileiro envolve muito política. Sim, estamos ao vivo, tá, pessoal? Bom, é isso aí, rapaziada. O trecho que eu queria mostrar pra vocês é esse, né? A respeito do que o André, do canal Sentimento Tricolor, falou em relação à decisão do STJD. A maioria das coisas, obviamente, não concordei. Tô aqui pra defender o São Paulo. Mas teve coisas que eu concordei também. Eu não acho que embora tenha sido sim erro de direito, não interferiu no resultado da partida. Não acho. Não acho mesmo. São Paulo ia dar um jeito de perder esse jogo, rapaziada. Muita gente falou, mas se não tem esse erro de direito, São Paulo não levaria o primeiro gol e poderia ficar 0-0 o jogo, sei lá. Irmão, São Paulo ia perder. São Paulo perdeu pro Cuiabá. 2-0. Esse jogo contra o Fluminense já estava escancarado, o fiasco que seria o restante da temporada do São Paulo. Então, isso aí eu nem vou entrar em questão. Falar que esse erro interferiu no resultado da partida. Eu nem vou entrar em questão, rapaziada. Mas que houve erro de direito, houve sim. Enfim, é isso aí. Deixa a opinião de vocês nos comentários. Tamo junto. Um abraço a todos.